Hoje a gente mergulha direto no capítulo 3 do livro de Sofonias. Vamos lá. Olha, o texto já começa, assim, bem forte, né? Descrevendo Jerusalém como cidade opressora, rebelde e contaminada. Puxa, é pesado. Sim, é um retrato duro. Uma cidade que, tipo, ignora os avisos, não aceita correção, sabe? Não confia em Deus, nem chega perto dele. E a liderança? A liderança comparada a animais selvagens, leões, lobos. Os profetas são chamados de arrogantes, traiçoeiros, e os sacerdotes acusados de profanar o santuário, de violar a lei. É bem direto. Nossa, e no meio disso tudo? E aí vem o contraste, que é chocante, na verdade. O texto diz: mas o Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã ele ministra sua justiça. Quer dizer, a justiça divina está ali, presente, bem no centro da bagunça humana, digamos assim. Exatamente. O que torna a rebeldia ainda mais séria, né? Sem dúvida. E o texto até lembra que Deus já tinha agido antes contra outras nações. Era para ser um aviso, certo? Exterminei nações. As suas fortalezas foram arrasadas. Um alerta claro. Sim, a ideia era que Jerusalém olhasse e aprendesse. Mas apesar disso e do chamado direto, eu dizia, certamente você me temerá, aceitará a correção? Qual foi a resposta segundo o profeta? Eles continuaram na corrupção, pioraram, na verdade. Pois é. E aí vem a consequência anunciada, um julgamento assim de proporções enormes. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor, pois decidi juntar as nações, para derramar sobre elas a minha indignação. Sim, no fogo do meu zelo, o mundo inteiro será consumido. É um cenário bem sombrio esse de julgamento total. Mas, e aqui vem a parte surpreendente, né? Não é o ponto final, né? Não mesmo. Logo depois dessa ameaça toda, vem uma promessa que ninguém esperava. Qual promessa? O texto continua. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Isso aponta para uma restauração, sabe? Depois daquela destruição toda. Uma purificação, então. Exatamente. É fascinante essa ideia de purificação e reunião depois do juízo. Fala de meus adoradores, meu povo disperso, vindo de longe, trazendo ofertas. E tem mais, né? Sobre a mudança interna deles. Sim, uma promessa clara de remover a vergonha e, o que é crucial aqui, o orgulho. Naquele dia você não será mais envergonhada, porque retirarei do meio de você os seus arrogantes e presunçosos. E o que sobra? Quem sobra? O que sobra é o chamado remanescente, um grupo purificado, descrito como povo humilde e modesto, que confia no nome do Senhor. É uma transformação radical de caráter. E como seria a vida desse remanescente? O texto descreve isso? Descreve sim, de forma bem concreta. Diz que eles não farão mal, não falarão mentiras, terão sustento, segurança, comerão e repousarão e não haverá quem os espante. Paz total, né? Nossa, que mudança. E aí o tom muda completamente, certo? Vira celebração. Vira celebração pura. De repente cante, ó filha de Sião, aquela personificação de Jerusalém, né? Grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. É festa mesmo. E por que tanta alegria? Qual o motivo? O texto é explícito. O Senhor tirou o teu castigo, ele afastou o teu inimigo. E o principal, o Senhor, o Rei de Israel, está contigo. Nunca mais temerás mal algum. A presença de Deus como garantia de segurança. Isso, a presença ativa e protetora dele. E a imagem final nossa, é muito íntima. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele se deleitará em você com alegria. Deleitará. Sim, e tem mais. Renovará você no seu amor, exultará sobre você com cânticos. Deus cantando sobre o povo. Uau! Essa imagem de Deus cantando, depois de toda aquela descrição de ira, de julgamento, é muito forte, né? Muito forte. É quase inacreditável. Essa passagem do fogo consumidor
para o cântico de alegria divina. Então, resumindo a trajetória do capítulo, começa com uma condenação super severa de Jerusalém e seus líderes. Corruptos, rebeldes. Isso. Aí passa pelo anúncio de um julgamento devastador, mas depois vira para essa promessa de um remanescente purificado, humilde e seguro. E não só seguro, mas objeto do deleite e da alegria de Deus. Exato. E o finalzinho reforça isso, né? Prometendo lidar com quem oprimiu, resgatar quem sofreu, dar honra, restaurar a sorte deles diante dos seus próprios olhos. E fica então uma reflexão interessante que o texto meio que joga pra gente, né? Como é que a mesma voz que decreta um julgamento tão consumidor, que fala em fogo, também promete se alegrar e cantar sobre esse povo restaurado? Essa tensão entre a justiça rigorosa e a ternura da restauração. Exatamente. Como conciliar essas duas coisas? O que permite essa transformação tão radical descrita por Sofonias? Passar do fogo para o cântico. Levanta uma questão profunda, né? Sobre a natureza dessa mudança.